Olá, meus queridos, tudo bem? Graça e paz. É uma satisfação partilhar com vocês o conhecimento, mais uma vez, palavra de Deus. Já fizemos a oração, esperamos que todos aí tenham feito também. Você que nos acompanha pelo YouTube, se quiser entrar em contato conosco, o e-mail do nosso projeto está na descrição. Você também pode deixar o seu comentário, curtir, compartilhar para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Hoje temos um tema muito especial, um tema que atrai a curiosidade de muitas pessoas. Iremos falar justamente de outros mundos e seus habitantes. No mundo científico, essa discussão existe. A imaginação da humanidade ao longo da história tem sido alimentada, né, por questões relacionadas à vida em outros planetas. Satanás se aproveita disso também, né? Muitas pessoas vão pelo rumo da especulação e, enfim, vamos esclarecer esse tema hoje à luz da palavra de Deus, como sempre, e também do espírito de profecia. Eu lembro que a maioria das imagens aqui desse estudo são imagens geradas pela inteligência artificial, não devem ser tomadas ao pé da letra, evidentemente, apenas são ilustrações, com uma ou outra exceção que eu vou apontar hoje aqui, tá certo? Mas em sua maioria são imagens geradas aí pela inteligência artificial. Então vamos lá. Os bastidores do grande conflito, né? Os habitantes de outros mundos. Bem, temos lá o relato de Jó, no livro de Jó. Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás também veio entre eles, certo? Então, após a expulsão de Satanás do céu, durante algum tempo, pelo menos, ele teve acesso às cortes celestiais, algum tipo de acesso, né, até um certo ponto, com um certo controle. Ele se apresentava lá justamente por se considerar o legítimo representante aí da raça humana após a queda, né? Ele não é legítimo representante de coisa alguma, ele é um usurpador, certo? Mas esse texto é significativo porque fala dos filhos de Deus, né? Apresentando-se ali diante de Deus. E como Satanás se apresentou ali como representante do planeta Terra, é provável que se tratasse de uma assembleia, né? De uma reunião de representantes aí dos vários mundos, né? Os mundos não caídos, no caso. O único planeta onde o pecado entrou é justamente o planeta Terra, certo? Então, embora não seja um texto assim acima de qualquer discussão, mas sim muitos teólogos entendem que se tratava ali no livro de Jó de uma grande assembleia, de uma grande reunião de representantes de todos os mundos, de todos os planetas aí do universo, certo? Nosso planeta caído, né, teve ali Satanás como o seu representante e os demais planetas, cada um lá com o seu representante, certo? Então vamos ver o que que o Espírito de Profecia fala sobre esse assunto. Vamos lá. O governo de Deus incluía não apenas os habitantes do céu, mas todos os mundos criados. E Satanás pensava que se pudesse levar consigo as inteligências do céu em rebelião, também poderia levar consigo os outros mundos. Isso foi registrado na Review and Herald, de 9 de março de 1886. Então, quando começou lá a guerra no céu, a rebelião de Satanás no céu, ele tinha essa expectativa, né, de levar consigo em sua rebelião os outros mundos, né? Mas isso não foi possível, como sabemos. Ele não teve sucesso nesse intento. Levou quase a metade dos anjos consigo. A Bíblia fala de um terço ali no Apocalipse, é uma linguagem figurada, o próprio Espírito de Profecia esclarece que foi quase a metade dos anjos, e mais o planeta Terra, né? Esses se juntaram a ele em sua rebelião.
Os habitantes do céu e de outros mundos, não estando preparados para compreender a natureza ou as consequências do pecado, não poderiam ter visto, então, a justiça e misericórdia de Deus com a destruição de Satanás. O grande conflito, página 498. Então, se Deus tivesse destruído imediatamente Satanás e os seus anjos, os demais mundos não teriam compreendido a justiça de Deus ali naquele ato, né? Teria ficado uma dúvida pairando ali sobre o caráter, sobre a justiça de Deus. E isso teria sido bastante nocivo, eventualmente poderia ter suscitado outras rebeliões aí pelo universo. É importante destacar que os seres, né, que os habitantes desses outros mundos são seres morais livres, como nós somos. Eles têm o poder de escolha, assim como nós temos. Então, o homem foi criado como um ser moral livre, e podendo escolher entre a lei, né, a obediência à lei, ou o pecado, que é a transgressão da lei. Como os habitantes de todos os outros mundos, devia ser sujeito à prova da obediência, mas nunca é levado a uma posição tal em que render-se ao mal se torne coisa forçosa. Patriarcas e Profetas, página 235. Muito bem, então. São seres plenamente livres, como nós também o somos. Ok? Até mesmo os anjos, como nós sabemos, são seres morais livres, né? Deus é um Deus de amor e ele não tem robôs, né? Pessoas programadas para obedecer. As pessoas obedecem, os seres obedecem no universo porque são livres. Então veio a queda, né? Do homem aqui nesta terra, o mal, tomou conta, o mundo jaz no maligno. Mas a controvérsia não deveria ser levada para outros mundos do universo, mas deveria ser travada no próprio mundo, no mesmo campo que Satanás reivindicava como seu. Então, Satanás ficou limitado a este mundo, Satanás e os seus anjos, justamente porque os demais mundos não cederam à tentação, então ele não teve acesso, né, como ele teve aqui no nosso mundo e tem pleno acesso, atua livremente. Porque como a raça humana caiu em pecado e continua na sua rebelião, na sua desobediência, então o campo aqui de atuação é o planeta Terra, o campo dele e de seus anjos, os outros mundos estão livres disso. Os habitantes dos mundos não caídos olham com piedade e repulsa para o orgulho e convencimento do homem. Exaltai-o, página 49. Então, tente imaginar ali aquela cena, né, em que Nabucodonosor estava andando pelas muralhas da sua cidade. Depois daquele sonho, o segundo sonho, né? Sonho com a árvore ali e tal. E depois de ter sido advertido pelo profeta Daniel, ele ainda assim se enche de orgulho, de vaidade, está lá contemplando a Babilônia. E ele declara: não é esta grande cidade que eu construí para a glória do meu reino, para a minha majestade, enfim. E ele passa a viver 7 anos como um animal. Então, os demais mundos contemplam essa vaidade, essa arrogância toda que nós temos, né? É muito comum termos essa arrogância e eles sentem piedade, né? Pena de nós, porque nós somos cegos, né, em relação à nossa própria condição, nossa miséria, a miséria humana, né? Muitas vezes nós não enxergamos isso. E eles sentem também repulsa, né? Um certo nojo, um certo asco, dessa, desse orgulho todo, desse convencimento, quando eles próprios estão ligados a Cristo, estão ligados a Deus e não alimentam nenhum tipo de sentimento assim. Que Ellen White diz sobre a obediência em outros mundos. Deus tem mundos e mais mundos que obedecem à sua lei. Esses mundos são conduzidos tendo como referência a glória do Criador. Então, as pessoas vivem em harmonia, vivem em paz, obedecendo à lei de Deus, adorando a Deus. É uma vida perfeita, uma vida maravilhosa, que
tem, então, os habitantes desses mundos, né? Ao contrário aqui da nossa condição, que é, devido ao pecado, uma condição de miséria, de guerra, de dor, de sofrimento. Então, está aí um exemplo, né? Eles vivem em obediência à lei de Deus e vivem, então, uma vida perfeita, uma vida, de total harmonia e equilíbrio. Eles são espectadores, né, do que acontece aqui neste mundo. Eles estão contemplando, né, esse grande drama que nós chamamos de grande conflito. Todos os olhos no universo não caído estão voltados para aqueles que professam ser seguidores de Cristo. Eles estão olhando de modo especial a nós. Aqui neste átomo de mundo, uma guerra renhida está acontecendo. Uma batalha na qual Cristo, nosso substituto e certeza, se engajou em nosso favor e venceu. Review and Herald, de 29 de setembro de 1891. Certo? Então, eles estão contemplando a nós, né? A expectativa é muito grande, em relação ao desfecho desse conflito. Foi por causa das questões em jogo que os habitantes dos mundos não caídos assistiram com tanto interesse à luta entre o príncipe da vida e o príncipe das trevas. Aqueles que não haviam pecado não precisavam da aplicação do sangue de Cristo, mas precisavam ser protegidos do poder de Satanás. O resultado do conflito teve impacto no futuro de todos os mundos, e cada passo que Cristo deu no caminho da humilhação foi observado por eles com o mais profundo interesse. Então imagina, né, cada cena ali, Jesus no Getsemane, Jesus caminhando ali, carregando a cruz, a morte ali de Cristo, tudo foi acompanhado com o mais profundo interesse. Na verdade, toda a vida de Jesus, né, foi acompanhada, foi observada por todos esses mundos, não caídos, e eles são testemunhas de que Cristo venceu o pecado e que nós também podemos vencer. Certo? Cristo foi tentado em tudo, mas não pecou. Portanto, a redenção não foi uma reflexão tardia, um plano formulado após a queda de Adão, mas um propósito eterno a ser concretizado para a bênção, não apenas deste átomo de mundo, mas para o bem de todos os mundos que Deus criou. Então vejam só, irmãos, não apenas para nós, para os pecadores, os seres humanos, o plano da redenção também ele foi elaborado para o bem de todos os mundos que Deus criou. Mas por que eles precisam da redenção? Eles precisam recorrer ao sangue de Cristo? Eles têm essa necessidade? Evidentemente não. Eles não pecaram. Por que então que eles se beneficiam do plano da redenção? Justamente por causa desse contexto do conflito entre o bem e o mal, as acusações levianas, mentirosas que Satanás lançou sobre o caráter de Deus. E ao observarem, então, a formulação do plano da redenção, a execução do plano da redenção, os mundos não caídos têm uma convicção maior da justiça de Deus, do amor de Deus. Então, nesse sentido que eles são beneficiados. Vejam só, quão gratos devemos ser porque, apesar de esta terra ser tão pequena, Deus nos observa. Aqui, irmãos, não é uma imagem de inteligência artificial. Esta imagem aqui foi gerada pela sonda Voyager, vários anos atrás, e esse pontinho que a seta está apontando aqui, que se destaca, né, nessa imensidão aqui de anos-luz aqui do espaço sideral, esse pontinho aqui é o planeta Terra. Então temos os vários outros planetas aqui do sistema solar, temos toda aqui a imensidão do universo e esse aqui é o nosso pontinho, esse átomo que Ellen White fala tantas vezes, né? A época dela era a menor partícula existente. Hoje nós sabemos que existem partículas muito menores do que o átomo, né? Que compõem o átomo, inclusive. Ok? Então,
devemos ser gratos, muito gratos a Deus, porque Ele nos observa apesar da nossa insignificância ali, né, perante o universo. Em termos de tamanho, somos insignificantes. As nações são diante dele como uma gota num balde e como um pó fino na balança. E, no entanto, a grande e estupenda obra que foi feita por nós demonstra o quanto nosso Salvador nos ama, certo? Então, é isso. Nós não somos merecedores, mas nós somos muito importantes perante Deus, porque apesar de sermos tão pequeninos aí no universo, somos extremamente amados por esse Deus maravilhoso, esse Salvador. Este mundo é apenas pequenino átomo no vasto domínio sobre o qual Deus preside. E, no entanto, esse pequeno mundo caído é mais precioso às suas vistas que os 99 que não se desviaram do aprisco. Olha que maravilhoso, né? Então, nós somos aquela ovelhinha, né? O planeta Terra, aquela ovelhinha. No meio de outras 100 ovelhas, as 99 estão seguras, estão no aprisco. E Deus, então, nos ama profundamente e vai onde nós estamos na nossa condição de perdição, né, para nos resgatar, nos resgatou na cruz, né, e hoje Jesus está intercedendo no santuário celestial por todos nós. Isso daqui é uma imagem real, tá, de uma nebulosa. O universo contém uma grande obra-prima de infinita sabedoria nas inúmeras diversidades de suas grandes obras, que, em sua incomparável variedade, formam um todo perfeito. Amém. O universo é realmente gigantesco, né? Os cientistas dizem que ele está em expansão. Albert Einstein já dizia isso. Cada dia é um mistério novo, uma descoberta, e assim será por toda a eternidade. O universo realmente é uma grande obra-prima, com imensa, incomparável variedade e um todo perfeito. Esse é o nosso universo. Ellen White fala em milhões de mundos. Olha, vejam bem, hein? Ele, Deus, né, poderia varrer todos os mortais da face da terra em um instante e criar uma nova raça para povoá-la e glorificar seu nome. Deus não depende do homem para obter honra. O Criador poderia reunir as hostes estelares do céu, os milhões de mundos acima, para entoar um cântico de honra, louvor e glória a si. Então vejam isso, hein? Deus não precisa de nós, né, irmãos? É pela misericórdia de Deus que se renova a cada manhã que nós não somos destruídos. Deus poderia recriar a humanidade rapidamente. Ele tem aí milhões de outros planetas, né, que o adoram, enfim. Mas ele nos amou, não nos abandonou aí à nossa própria sorte. A morte de Cristo pôs fim para sempre a toda controvérsia nos mundos não caídos em relação à astúcia de Satanás, seus métodos tortuosos e mentirosos. Satanás ficou completamente desmascarado e desmoralizado perante o universo quando ele se envolveu ativamente, ele e seus anjos ali, para condenar Jesus e para que Jesus fosse morto ali no Calvário. Ellen White prossegue. Nunca mais Satanás conseguiu encontrar a menor simpatia entre eles, entre os habitantes aí dos outros mundos. Seu poder e domínio, que haviam desafiado a lei de Jeová, teriam fim e a paz reinaria no céu eternamente. Certo? Então, Satanás, se tinha ainda alguma possibilidade de atrair alguma simpatia de algum mundo ou de alguma parcela aí das populações desses mundos, com a morte de Cristo, ele fechou completamente as portas, né? Ele se regozijou, né, evidentemente, ali na morte do Filho de Deus,
mas aquilo ali também selou o seu destino e fez com que todo o universo definitivamente se voltasse contra ele, contra os seus anjos, certo? Então ele é um inimigo derrotado e desmoralizado também perante os habitantes dos mundos não caídos. Essa é a condição de Satanás, na sua miserável condição. Os mundos não caídos testemunham também no juízo. Deus será honrado e seu governo vindicado e glorificado, e isso na presença dos habitantes dos mundos não caídos. O governo de Deus será vindicado e exaltado na mais ampla escala possível. Não é o julgamento de um só indivíduo ou de uma só nação, mas do mundo todo, certo? Então, neste momento está acontecendo o juízo investigativo ou o juízo pré-advento, e o caráter de Deus tem sido ali avaliado também, né? As ações de Deus ao longo do juízo e continuarão sendo no juízo comprobatório durante o milênio, certo? E as nossas atitudes, as nossas decisões, uma vez que esses habitantes desses mundos não caídos, eles nos observam, né? Observam os filhos de Deus. Cada ato, cada pensamento, cada decisão que tomamos, diz lá de que lado nós estamos e se Satanás tem razão, né? Ao acusar Deus de estabelecer uma lei que ninguém pode seguir, ou se Deus tem razão, né? Ao ter enviado o seu filho, que viveu como homem, assumiu a natureza humana, foi tentado em todas as coisas, mas não caiu. Então podemos, pela graça de Deus, pela atuação do Espírito Santo, obter a vitória sobre o pecado, e assim então o governo de Deus, o seu nome será vindicado e glorificado. Temos um papel, então, nesse sentido. Temos de revelar ao universo, ao mundo caído e aos mundos não caídos, que há perdão em Deus e que, mediante seu amor, podemos ser reconciliados com Ele. Certo, irmãos? Então, está aí, né? Os mundos não caídos também testemunham da salvação, do amor de Deus. Então, em Deus há perdão, né? E em seu amor podemos ser reconciliados com Ele, certo? Ellen White teve uma visão aí, né? De outros mundos. Ela foi levada em visão, né? E ela diz: O Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos. Ela teve uma visão ali de outros mundos. Foram-me dadas asas, e um anjo me acompanhou da cidade a um lugar fulgurante e glorioso. A relva era de um verde vivo, e os pássaros gorjeavam ali cânticos suaves. Os habitantes do lugar eram de todas as estaturas, nobres, majestosos e formosos. Ostentavam a expressa imagem de Jesus, e seu semblante irradiava santa alegria, que era uma expressão da liberdade e felicidade do lugar. Perguntei a um deles por que eram muito mais formosos que os da terra. A resposta foi: vivemos em estrita obediência aos mandamentos de Deus e não caímos em desobediência como os habitantes da terra. Então fui levado ao mundo que tinha 7 luas. Vi ali o bom e velho Enoque, que tinha sido trasladado. Em sua destra tinha uma palma resplendente, e em cada folha estava escrito: Vitória. Está aí, irmãos, um vitorioso, né? Perguntei-lhe se este era o lugar para onde fora transportado da terra. Ele disse: Não é. Minha morada é na cidade. Eu vim visitar este lugar. Ele percorria o lugar como se realmente estivesse em sua casa. Isso foi relatado em Primeiros Escritos, página 39. Então vejam, irmãos, que relato maravilhoso. Seres graciosos, belos, inteligentes, vivendo em harmonia porque não conheceram o pecado. E Enoque, né, que foi trasladado, tem a oportunidade de viajar pelos mais diversos mundos aí.
Todos os tesouros do universo estarão abertos ao estudo dos remidos de Deus. Livres da mortalidade, alçarão voo incansável para os mundos distantes, mundos que fremiram de tristeza ante o espetáculo da desgraça humana e ressoaram com cânticos de alegria ao ouvir as novas de uma alma resgatada. Com indizível deleite, os filhos da terra entram de posse da alegria e sabedoria dos seres não caídos. Participam dos tesouros do saber e entendimento adquiridos durante séculos e séculos na contemplação da obra de Deus. Com visão desanuviada, olham para a glória da criação. Acham-se sóis, estrelas e sistemas planetários, todos na sua indicada ordem, a circular em redor do trono da divindade. Grande Conflito, página 677, parágrafo 3. Então veja, irmãos, que relato maravilhoso de como na eternidade estaremos contemplando, estudando os astros, as mais diversas manifestações aí do poder de Deus pelo universo. E o detalhe que todas as estrelas, sistemas planetários, né, circulam ao redor do trono da divindade. E vocês sabem perfeitamente que após o milênio, essa terra será renovada e será a sede do governo de Deus. O trono de Deus virá para este planeta renovado, né? Então, tudo estará girando, consequentemente, ao redor do nosso planeta, né? Porque o trono de Deus estará aqui. Então, vejam que privilégio maravilhoso que Deus nos concederá. Agora fica a pergunta, né? E quanto aos perdidos, né? Qual será o envolvimento aí, de algum modo, dos mundos não caídos nessa questão, né? Como eles vão enxergar isso, né? De uma multidão, né? Como a areia do mar sendo tragada no lago de fogo e enxofre, juntamente com Satanás e os seus anjos. O universo celeste, os mundos não caídos, o mundo caído e a confederação do mal não podem dizer que Deus poderia fazer mais pela salvação do homem do que fez. Então todos, até mesmo os ímpios, né, a confederação do mal, todos irão reconhecer que Deus fez tudo o possível pela humanidade, né? Inclusive os mundos não caídos irão testemunhar isso, que aqueles que se perderam por ingratidão, na verdade, voltaram as costas à oferta graciosa do nosso Deus. Escolheram a destruição, escolheram a morte, e irão ser destruídos para todo o sempre. Não restará nem raiz nem ramo, né? Dos ímpios, do mal, da morte, de Satanás, dos seus anjos, tudo será destruído definitivamente, né? Aqueles que estão acompanhando esse vídeo no YouTube, saiba que não existe tormento eterno, isso é contrário ao caráter de Deus. Isso daria tema para um outro estudo. Temos estudos aqui no canal sobre esse assunto. Aqueles que tiverem interesse poderão entrar em contato conosco para receberem mais informações, certo? Mas então, o que nos interessa aqui nesse estudo é justamente que os mundos não caídos também irão testemunhar sobre como Deus deu todas as oportunidades e aqueles que vierem a se perder se perderão devido à sua ingratidão, certo? Ficou alguma dúvida desse estudo? Vocês que estão aí, alguém teria algo a comentar? Algo chamou a atenção de vocês? Então vamos para o nosso compromisso, né? Precisamos terminar sempre com um compromisso. Testemunharei do amor de Deus a todo o universo, assim que nós somos chamados, né? A sermos testemunhas
porque somos um espetáculo a todo o universo. Então, que o nosso espetáculo, de modo particular, seja um bom espetáculo, né, de obediência, de lealdade a Deus, possamos resistir a todas as tentações de Satanás e assim vindicar o caráter de Deus. Isso é uma obra do Espírito Santo em nós. Ah, Começa lá com a justificação e avança, né, pela santificação ao longo da vida cristã, até a glorificação quando Jesus vier nos ares. Pela graça de Deus, estarei preparado para habitar na nova terra. Amém? Alguma questão, alguma dúvida? Que Deus então nos abençoe, né? Que estejamos prontos, porque muito em breve, pela graça de Deus, teremos essa oportunidade de nos encontrarmos com os habitantes aí dos mundos não caídos, sabermos ali tudo que eles sentiram ao ver o nosso drama aqui nesse planeta, tudo que eles testemunharam, né, por ocasião da morte de Cristo. E iremos aprender por toda a eternidade com eles também, né? Iremos adquirir os conhecimentos que eles têm sobre o plano da redenção, sobre a ciência, sobre o cosmos, né? Estaremos, então, aprendendo também com eles por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, porque não fomos abandonados à nossa própria sorte, apesar da nossa rebelião. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e que as pessoas que estiveram aqui nesse estudo, todos aqueles que irão assistir no YouTube, que sejam ricamente abençoados por Ti, que sintam desejo, ó Pai, de seguir Te buscando em espírito e em verdade. Dá-nos um bom sábado na Tua companhia, em nome de Jesus. Amém.